Hoje o tema que nós vamos conversar é um tema que, para quem já está há muito tempo na casa, ou conhecendo a doutrina espírita, é um tema que assim que a gente chega, a gente aprende sobre, de tão importância que ele é, principalmente a nós que estamos num processo de desobsessão, é muito importante, que é a associação, a sintonia. Quando a criança na doutrina espírita já aprende que, olha, a nossa mente é igual um rádio. Onde a gente coloca a sintonia, onde a gente coloca, a gente vai receber a música que está tocando, que aquela sintonia do rádio capta com as ondas sonoras que existem. É um exemplo muito tranquilo, mas é um exemplo muito real. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, quando tem um tema associação, ele logo fala que a gente, desde o homem na ciência, ele conseguiu perceber o microcosmo. E dentro desse micro, então, com o átomo, né, com seu núcleo, elétrons, prótons, nêutrons, há uma afinidade entre eles. Eles estão em associação. E essas micropartículas, né, e agora a ciência mostra muito mais ainda, né, dentro desse núcleo, o que acontece nesse átomo. Então, existem movimentação, existe uma associação no mundo micro, assim como existe uma associação no mundo macro, no cosmo. Então, os sóis, nosso planeta, os planetas em volta do nosso Sol gravitam pela lei da sintonia, da associação. Quantos sóis existem no universo? Quanta associação! Se nós somos uma obra divina, se Ele é amor, justiça, é a perfeição, é a causa primária de tudo, o que dirá a orquestração que Ele fez? Tudo está aonde tem que estar. Jesus nos disse, né, que não há uma folha de uma árvore que caia sem que Deus saiba. Às vezes, como eu estou num momento assim de desânimo, quando eu me sinto, quem sou eu para incomodar Deus? Tantos problemas no mundo, e eu aqui, pequenininha, vou fazer uma prece, vou pedir auxílio, que tenho tanto, que tenho uma estrutura, quem sou eu para pedir? Aí eu penso nisso, que Jesus diz, duas coisas que eu penso, uma é nisso, quando Jesus nos disse que não há uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, aí eu me percebo, quando eu falo isso, eu estou vendo esse Deus como um homem na mesma relação que eu não vou atrapalhar ele tem muitas coisas para fazer, como é que eu vou chamar a atenção com tanto que ele tem que cuidar? Ele é uma força maior, ele é aquele elemento que nos rege, então é um poder tão grande que nós temos uma centelha divina, nós temos uma ideia no nosso âmago, na nossa essência da alma, mas na verdade nós não temos uma dimensão de conhecimento cognitiva para alcançar essa força, esse poder de Deus. Então Ele sabe de nós e nós sim podemos, devemos nos sintonizar com Ele. Podemos e devemos, seja nós aqui encarnados ou vós aí que estão desencarnados, nós devemos nos sintonizar com Ele, que Ele é essa força e nós estamos todos em associação entre nós, em associação com todo esse mundo dessa criação e em associação primeira com Deus. Fazendo um parênteses, quando eu estou falando disso, assim, que às vezes dá aquela pontinha, quem sou eu para pedir ajuda? Aí vem outra palavra de Jesus, que ele disse assim, ó, eu sou o bom pastor. E eu não vou, né, não sei agora como é que são as palavras,
Mas assim que ele diz que eu não vou sossegar enquanto eu não resgatar a minha última ovelha. Então eu penso, opa, eu sou essa ovelha, ele vai estar comigo. Então ele vai estar comigo, vai estar contigo, ele vai estar com todos nós. Então eu posso sim, devo, eu mereço pedir essa ajuda a Jesus, porque ele disse que não vai caminhar sem ter todas as suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Então nós estamos todos associados. E lendo esse livro, esse capítulo que fala sobre associação, ele nos traz a lembrança, todo esse poder, até mesmo eletromagnético que existe, que é uma causa, é uma lei, é uma causa em que nos une e nos potencializa. Então, nós estamos agora, nesse momento, cada um aqui de nós está vibrando, está pensando. Esse nosso pensamento, ele gera essa força eletromagnética e a forma que nós pensamos vai criando esse campo energético em volta de nós. Então nós vamos criando marcas, cicatrizes, nós vamos reforçando uma determinada sintonia de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Quando eu falo pensando agora, eu não vou me referir só a pensar. Aqui no livro eles falam quando eu estou agindo, pensando, sentindo. Então, às vezes a gente pensa que não pensa, mas a gente está em sentimento, a gente tem esse sentimento. Então, tudo isso faz parte de nós. Nós não vamos conseguir parar de pensar. Existem irmãos que, diante de sofrimento, às vezes querem fugir desse sentimento e muitas vezes buscam a morte. E aí, sim, acabam se deparando no mundo espiritual com a não morte, né? O espírito continua. E aí se surpreende com uma dor maior ainda, e porque o seu pensamento achou que ia parar de pensar, que ia parar de sentir, que ia parar de vibrar. Não, só deixa o corpo físico. A mente não para. Existem aqueles que adormecem. Quantas vezes, né, a pessoa em depressão tem vontade de dormir, de deitar numa cama, não sair mais, não sair de um quarto, não se levantar, fica sem força e como se quisesse parar de pensar, quer parar de sentir, mas não consegue, porque mesmo aqueles que caem num sono profundo, esse espírito, a essência está vibrando, está pensando. Então nós estamos constantemente vibrando, constantemente pensando. No livro O Consolador, há uma pergunta que fala sobre os bons pensamentos, os maus pensamentos de nós, né, dos irmãos encarnados, eles influenciam na Terra? E ele diz que sim, e muito. Tanto que nós vamos estar naquele ponto em que mais alimentarmos esse pensamento. Então nós somos imperfeitos, né? Não sei vocês, mas eu e a gente sabe que ainda estamos aqui num estágio de imperfeição. Então a gente pensa positivamente e pensa negativamente. A gente age, a gente sente. E nisso, a gente então, a gente não tem como dizer, não, eu não tenho maus pensamentos. Que bom. Chico, que era Chico, ainda achava que precisava melhorar os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes, que dirá nós, né? Então, como é que a gente faz então para vibrar melhor, para pensar melhor? É se agarrando no bem, é tentando no bem. Ai, Ana Carla, não é fácil, é difícil. Ainda mais quando a gente está numa situação que já está lá difícil, mas é agarrando no bem. A vibração ela é única, ela é exclusiva, ela é minha.
eu é que posso gerar, eu sou a força motriz, o gerador. Então, eu preciso cuidar, vigiar os meus pensamentos, os meus sentimentos. É preciso. A oração é um grande elemento, é uma força que nos ajuda. Mas eu estou cansada, eu não consigo orar. Pense em Deus, fala, Deus, me ajuda. Jesus, esteja comigo. Basta isso, com sentimento. Né? Nesse tema da associação do pensamento e vida, Emmanuel vai nos dizer assim, ó, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Quando a gente está nessa vibração, a gente recebe a vibração dos outros e a gente se deixa levar pelo pensamento dos outros também, assim como a gente influencia. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. O André Luiz, ele diz que muitas vezes nós pensamos por uma multidão. Não vê na época de Jesus a turba, né? O povo que se voltou contra ele. Olha aquele campo todo ligados naqueles pensamentos, naqueles sentimentos. Quantas pessoas às vezes são levadas pela fofoca, pela intriga, e quando vê já explodiu, já sentiu, se deixou levar. Assim também pelo bem. Quantas vezes a gente não está bem, mas daí uma pessoa chega, sorri, a outra fala uma coisa, e aquilo, às vezes uma música, aquilo me tira. Não sou só eu, é uma associação de fluidos, de poder, de magnetismo que nos envolve. Então a gente tem sim que orar e vigiar. Orai e vigiai. Jesus nos disse isso. Então a gente tem que orar para estar melhorando a nossa sintonia. Vigiar é cuidar, opa, porque a gente é imperfeito. Então, ops, lá estou eu pensando, não. Uma vez eu estava assistindo uma palestra, eu não me lembro agora de quem era, mas eu não lembro da palestra, eu lembro que eu escrevi, né, que dizia assim, ó, o nosso pensamento, falando sobre isso, é igual uma playlist. Quando a gente tem uma playlist, a gente escolhe lá um aplicativo e vai botando as nossas músicas, a gente vai botando aquelas que a gente gosta, então aquelas que têm sintonia com a gente, que nós temos uma afinidade, a gente vai colocando. O que acontece com o aplicativo, com os algoritmos? Eles vão nos dando sugestões, vão trazendo outras tantas músicas, sugestões com aquele mesmo tipo, estilo que eu gosto. E assim é a vida. Aí vem a pergunta no Livro dos Espíritos, 459, que pergunta assim, ó, os espíritos influenciam os nossos pensamentos? O que eles dizem? Muito mais do que imagineis. Por vezes são eles mesmos que vos dirigem. Ou seja, então a gente tem essa playlist, a gente tem essas sintonias e existem tantos que estão conosco também, tanto para um lado como para o outro. Aí o Emmanuel continua, estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. E ainda para finalizar, eu trouxe aqui no livro de Passos da Vida, o André Luiz, que ele fala assim, ó, teu clima no sentido assim, de que aquilo que a gente vai pensando, esse campo magnético que a gente faz, vai dando o nosso clima. Ai, a pessoa é tão alta astral, então, poxa, aquela pessoa é tão sempre meio agressiva, ai, aquela pessoa, a gente geralmente tende a dar um rótulo
que não é legal, mas isso tudo tem muito a ver com o clima da pessoa, que diz assim, e aí tem várias coisas, mas eu só selecionei para encerrar umas frases que diz assim, ó, queiras ou não. Ó, ele já começa assim, a primeira frase, queiras ou não. Onde estiveres, dás e recebes conforme as leis do Espírito. Então não tem como fugir, queiras ou não, é fato. Então, queiras ou não, onde estiveres, dás e recebes conforme as leis do Espírito. Sentimentos inspiram ideias. Ideias suscitam palavras. Palavras estabelecem ações. Ações criam destinos. Tudo que fazes é plantação, atraindo resultados. Daí a importância das reações que provoques e das impressões que distribuas. Cada qual de nós carrega o clima espiritual que lhe é próprio. Considera assim a necessidade do otimismo, da paz no campo íntimo, para que irradies a benefício dos outros e, consequentemente, de ti mesmo, tranquilidade e alegria de viver. Aí ele encerra: do contato de cada pessoa, algo te fica. Nos caminhos do tempo, do contato de cada pessoa, algo te fica nos caminhos do tempo, a induzir-te para os prejuízos e sombra de ontem, ou impelindo-te a aproveitar as possibilidades de hoje, a fim de que a luz do amanhã te encontre melhor. Estejamos então todos em paz. Vamos agora aproveitar todas essas vibrações, todo esse campo de fluidos que aqui foi criado desde o início da manhã. A espiritualidade amiga sabe de nós, o nosso Pai de amor sabe de nós, Jesus sabe de nós, sabiam que estaríamos aqui hoje e assim já cuidaram desse momento. Tá, cada um de nós aqui está recebendo os fluidos necessários. Poderíamos ficar apenas com o nosso pensamento, já estaríamos recebendo passe, mas ainda precisamos, por estarmos encarnados, por ainda termos essas tendências negativas e boas, de um fluido mais específico que então passa pelo momento do passe, da transmissão desses fluidos através de uma outra pessoa, de um médium. Então vamos aproveitar esse momento, ficar em oração, nessa sintonia de gratidão ao Pai, ou de pedir a esse Pai que está precisando de ajuda, mas sem o desânimo, pedir na confiança de que vamos alcançar e que amanhã será melhor.